Salve, querido primo distante! Tudo tranquilo? Como você está? Como está a sua pesquisa? Tem encontrado bons caminhos para ela? Tem encontrado novidades? E o vídeo de hoje será sobre as conversas recorrentes com os familiares, com os antepassados, com as pessoas relacionadas à nossa pesquisa. Meu nome é Richard Altman, sou pesquisador genealogista. E se você está chegando agora pela primeira vez ao canal, seja muito bem-vindo a esse mundo de genealogias. Se inscreva no canal porque ajuda a divulgar mais esse conteúdo genealógico para outras pessoas. Você também pode encontrar mais conteúdos que eu faço de genealogia no Instagram, genealogic_genealogia, ou nos podcasts que eu tenho feito ultimamente, que estão aqui no YouTube, mas também estão no Spotify, estão no Deezer, se você quiser. Bora lá! Você tem esse costume de conversar com os antepassados, com os familiares, com pessoas que são relacionadas à história da sua família, sobre aspectos da sua história familiar, aspectos das suas origens? Você tem esse costume? Se ainda não tem, busque criar esse hábito, porque é algo que você vai conseguir ter uma profundidade muito maior dentro da sua pesquisa e você vai ter novas histórias, novos caminhos que vão te ajudar muito nessa pesquisa. Mas a abordagem aqui é sobre essa recorrência na conversa com os antepassados. Então a gente às vezes vai lá, conversa com determinada pessoa, um avô, um tio-avô, e a gente fica nessa conversa simplesmente, não tem esse retorno para conversar novamente com a pessoa em outro momento, sobre outras circunstâncias. E isso é muito importante dentro da pesquisa, porque a gente vai tendo momentos diferentes da vida da pessoa, e a pessoa vai tendo lembranças diferentes, a gente pode ter novas abordagens, e principalmente, como eu já falei, do fato de a gente gravar as informações em áudio. Em vídeo às vezes acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas em áudio, pelo menos no celular, deixa gravando a conversa, porque entre a primeira conversa ou uma conversa e a outra conversa que você possa fazer depois, você tem tempo para ouvir aquele áudio com calma, assimilar bem, escutar coisas que você não ouviu durante aquela conversa. Justamente porque quando a gente está numa conversa, repare nisso, ou mesmo aqui ouvindo o que eu estou dizendo agora, porque a gente não está tendo um diálogo, é simplesmente um monólogo. Eu estou te dizendo, estou falando com você, mas por aqui, pelo YouTube, você não tem como falar comigo. Você pode escrever nos comentários, que isso vale muito a pena, deixar o seu curtir aqui, que ajuda bastante, mas você não pode falar comigo, a não ser que fosse uma live, mas não é o caso. E nesse momento, eu estou falando diversas coisas e você vai captando ideias, vai pegando momentos, vai visualizando coisas que eu vou dizendo. E quando isso acontece, eu continuo falando aqui e de repente você perde alguma coisa do que eu estou falando, porque não escutou? Não, você está ouvindo, mas a sua memória, a sua forma de pensar está em outro lugar e eu continuo falando. Isso acontece frequentemente nas nossas conversas. E quando a gente está fazendo a pesquisa, as informações relevantes a gente acaba perdendo da mesma forma. Por isso a importância de gravar em áudio para poder ouvir depois. Porque já teve situações comigo em que eu estou ouvindo lá, eu estou conversando com fulano de tal. E depois eu vou ouvir o áudio daquela conversa e eu paro assim, ué, mas eu não escutei ele falar determinada coisa, determinada informação, ou falar sobre tal foto. Eu não escutei ele falar isso no dia, mas ele nem falou. Não, ele falou, tá lá gravado no áudio, mas por que eu não ouvi? Porque eu já fiz esse teste. Volta um pouco, eu já voltei o áudio e eu escutei um pouco antes, eu olhei assim, eu estava prestando atenção exatamente nisso aqui que ele falou antes. E muitas vezes já tive essa visualização de conseguir lembrar o que eu estava pensando. E aí quando a pessoa falou determinado aspecto, passou batido
Eu escutei, porque eu estava ali presente, mas eu não assimilei, eu não ressignifiquei aquela informação para mim. Então passou batido e, enfim, ainda bem que teve o áudio depois, que aí eu faço isso com calma, posso analisar o que a pessoa está falando e aí sim prestar bem atenção e ir escrevendo essas informações. E justamente isso serve para você poder ouvir aquilo ali, compreender melhor sobre as histórias que você está atrás, as informações que você está buscando, os dados que você está coletando, para numa segunda conversa você já ter essa bagagem maior e ir resolvendo diversas lacunas que ainda ficaram na história. Se você pode ter a chance de conversar mais vezes, vai fazendo essas anotações dos áudios e resolvendo essas lacunas, porque cada vez mais você vai fazendo e vai descobrindo, mas aconteceu isso aqui, mas espera aí, e como que a pessoa foi parar lá? Ou entre esse momento e esse momento, o que aconteceu? Onde você morou? Então existe diversas informações que a pessoa não fala, não porque ela não quer falar quando está conversando, mas às vezes ou para ela é irrelevante aquela informação, ou simplesmente é tão comum ali que ela acaba passando batido por cima. E foi dessa forma que eu consegui descobrir, por exemplo, muito da trajetória do meu avô, que veio da Áustria, desde o momento em que ele chegou ao Brasil em 1927, até mais ou menos ali o momento em que meu pai e minha mãe nasceram em 1938, 40. Então, esses 11, 13 anos em que ele estava no Brasil antes do meu pai nascer. Então foi uma conversa com uma senhora, que na época tinha 94 e 96 anos, quando eu conversei com ela, já é falecida atualmente, mas que quando meu avô chegou ao Brasil, ela tinha 7 anos. E depois que a mãe dela faleceu em 1936, meu avô continuou cuidando dela até depois ela já grande, enfim, saiu de casa. E justamente eu pude preenchendo diversas lacunas, não que eu ainda não tenha, mas diversas lacunas que eu tinha até então, porque eu conversei a primeira vez com ela em 2014, depois eu fui conversar em 2016. Nesse tempo de 2 anos, obviamente conversei com outras pessoas e fui juntando informações, mas principalmente eu ouvi o áudio que eu fiz com ela. Fui fazendo algo cronológico ali, de maneira que eu entendesse o que estava acontecendo, onde que eles moraram, para onde eles foram, o que aconteceu naquele período, onde que ela estudava, todo esse panorama, para depois, numa segunda conversa, já vir com essa bagagem maior e ir resolvendo questões mais pontuais e, além disso, trazer novas informações para ela ou trazer fotos para ela, que foi o que eu fiz, que nesse tempo eu consegui localizar. Então, se você tem essa oportunidade de conversar com a mesma pessoa mais de uma vez, às vezes a pessoa mora muito longe, não tem como, você teve a chance de conversar uma vez com ela. No meu caso também já teve isso. Você conversa uma vez com ela e depois você não pode mais conversar, não teve mais conversar com ela, ou a pessoa já faleceu, você conversou uma vez e deu. Beleza, ao menos você conseguiu uma vez. Mas se você tem a chance de conversar mais vezes com a mesma pessoa, faça isso. Mas faça isso de maneira organizada, para numa segunda conversa estar claro o que você vai conversar com essa pessoa e saber resolver as suas dúvidas. Aproveite o tempo que você tem com essas pessoas, aproveite as pessoas. E se você gostou da temática desse vídeo, clique aqui embaixo em curtir, que ajuda muito a divulgação desse vídeo do canal. Grande abraço!